Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bom? Tá com soninho? Calma. Muita calma. Tá sextando, amigo. Tá sextando, minha amiga. O fim de semana está às portas. Estamos às portas do final de semana. Que beleza, hein? Vai descansar bastante, colocar a cabeça em ordem, relaxar, talvez se divertir, mas com moderação, porque além de não perder a cabeça com a pingaiada, tem a Omicron, né? Então, não podemos dizer aí dessa situação lascada aqui da Covid, né? Que, infelizmente, bateu um novo recorde de casos, né? Só que aqui está o seguinte, qual é a tendência que está dizendo aqui? Está se interiorizando a pandemia, né? Então ela está começando a diminuir nas capitais e elas estão indo para o interior. Eu acho que eu cheguei a comentar em algum episódio anterior sobre isso. Faz sentido, né? Faz sentido essa situação, né? Até mesmo porque as capitais têm os melhores locais de saúde, então as pessoas estão tendo atendimento elas se afastam, se afastando ela diminui o contágio, mesmo sendo uma variante altamente transmissível que é a Omicron, né? E assim, aí que tá um ponto, né? O consórcio de veículos de imprensa está dizendo que foram 917 óbitos nas últimas 24 horas. Os dados oficiais do Ministério da Saúde estão dizendo que foi mais de 1.000 nas últimas 24 horas. Aí não sabe qual é a base de cálculo de um dos dois, né? A gente sabe que os consórcios, ele obtém os dados dos estados, tá? Todos os estados estão com alta nos óbitos, né? O que é preocupante. Será que vai chegar ao pico no Brasil inteiro daqui a 2 semanas, como o pessoal está dizendo? Então vamos ver como é que vai ser aqui. Olha só, a família do Moise não teve acesso ao inquérito policial que está apurando a morte do Moise. A gente sabe que essa situação, esse caso está desde o começo da semana. Teve uma manifestação em frente ao quiosque, onde ele foi morto, né? E assim, a gente quer que essa situação seja resolvida e que seja feita justiça, né? Porque uma pessoa ser assassinada por mais de 30 pauladas, gente, é de uma crueldade sem tamanho, gente. E assim a coisa vai... A gente prega por justiça e a gente vê que aquela história que há quase um mês atrás, a Folha, com aquele artigo ridículo do racismo reverso,
Você vê como um texto envelhece rápido, né? Na verdade, um texto e uma lei, né? A lei trabalhista, ele estabelece que os empregados podem negociar diretamente com seus patrões. O Moisés foi pedir para o chefe dele o pagamento atrasado de R$200. R$200. Teve um caso também que aconteceu de um homem que foi morto pelo vizinho porque o vizinho confundiu ele com um bandido. Só que esse homem que foi morto era negro, era preto. Então a gente tem que clamar aí a sociedade abaixo ao genocídio preto, gente. E a morte, ela não é apenas a morte física, matar, fazer com que uma pessoa deixe de viver. As mortes são múltiplas. É morte de carreira, morte de reputação, morte de espaço, morte de voz, morte política. Tudo isso são mortes e fazem parte do sistema de genocídio negro. A gente precisa lutar contra isso, gente. Muito bem. Você vê, olha só que coisa. O Paulo Guedes já não tá valendo mais nada, né? O Planalto driblou o Guedes e entregou a um deputado a PEC com corte de tributos dos combustíveis. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Tá valendo. Depois do vice-presidente decorativo de 2015, nós temos o ministro da Economia decorativo. O governo Bolsonaro entregou tudo ao Centrão. Que se não fosse o Centrão, como foi provado, até mesmo o ministro do STF disse que a Dilma caiu porque não tinha apoio no Congresso. A gente sabe uma coisa aqui, acho que a gente precisa deixar bem claro. Impeachment é julgamento jurídico, é político, é julgamento político. Porque aquela história de pedalada é uma falácia sem tamanho. Todos os comandantes de Estado, federação, fizeram algum tipo de malabarismo contábil, porque pedalada fiscal é malabarismo contábil, tá? Para poder dizer que tá tudo em cima a situação fiscal, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal. E o Bolsonaro, o governo Bolsonaro está destruindo a situação fiscal, orçamentária, né, do país, né, com o apoio do Centrão. Entendeu? O Centrão tá... Os ratos estão fazendo a festa, né? Então, assim, isso vai ser o pessoal do mercado, assim, ó, vai torcer o nariz, hein? E a pista na Marginal Tietê? Foi liberado, a cratera foi tapada com concreto. Só que para poder liberar tudo vai demorar um tempo. Para retomar a obra vai levar também mais um tempo, porque tem que tirar todo o esgoto que inundou a obra lá do Tatuzão e ainda tem que consertar o Tatuzão porque ele foi danificado. Eles falaram que o túnel tá tranquilo, só o Tatuzão que não. Que coisa, hein? Que coisa. O buracão. Você viu o tombo do Facebook? Facebook, pela primeira vez, teve uma redução de usuários ativos.
Isso deu um tombo tanto nas ações do Facebook, que despencaram, quanto no tamanho da fortuna do Mark Zuckerberg. Perdeu 155 bilhões de dólares, de reais, né? De uma só vez, e deixou o ranking da Forbes, das Forbes, né? Dos 10 mais ricos do mundo. Que coisa, hein? O bagulho cospe pra cima, filho. Cospe pra cima, que cai no olho, né? O fato é que, assim, apesar de que está de vento em popa Instagram e WhatsApp, pelo menos aqui no Brasil, a rede Meta, que é o conglomerado que era do Facebook, está sofrendo uma crise, e é uma crise muito grande, tá? E ainda tem um risco. O risco que está tendo é uma regulamentação nos Estados Unidos, que vai trazer impactos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, em cima das redes sociais. Porque a maioria dessas empresas grandes de tecnologia são sediadas nos Estados Unidos, e aí vão ter que obedecer às regras de lá. E isso vai mudar muita coisa. Fala-se em regulamentação da mídia. Eu acho isso formidável, no sentido de deixar um espaço que seja equilibrado. Porque a gente sabe que as mídias hoje e os sistemas de tecnologia hoje têm um desequilíbrio muito grande. Você tem grandes veículos nas mãos de pequenos, são poucos veículos grandes. Então, o controle da informação, dos fatos, acaba sendo muito grande. E essa polêmica das fake news que transitam pelas mídias sociais, e também essa história que está afetando o Spotify, ele mostra claramente que, assim, quais são os limites do ganho, quais são os limites do capital, quais são os limites do lucro. Mentir, enganar, ludibriar pessoas, fazer com que desestabilizar países, desestabilizar culturas, implantar pânico e caos. Essa é uma questão que vale a pena a gente colocar aí, porque a gente está vendo que as mídias sociais estão fazendo isso, gente. Então é preocupante, até demais, gente, né? Então, seguindo aqui, tá? O São Paulo perdeu para o Bragantino, tá? E olha só que bacana. Quer dizer, bacana não. O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei. Perdeu para o Athletic Bilbao. E o meu Rayo Vallecano de Madrid ganhou. E era a quarta de final da Copa do Rei. Então, o Real Madrid não está na semifinal da Copa do Rei. E o Rayo Vallecano está. E esperamos que o Rayo Vallecano vá muito para frente. Quiçá ser campeão. Imagine só ser campeão. No ano que retornou, a temporada que retornou à elite do futebol espanhol, né? E
E foi numa repescagem, por assim dizer, né? Disputou uma repescagem e ganhou. Então, e tá indo muito bem no campeonato espanhol, né? O Raio Vallecano, né? Tá em oitavo. Tá fora das faixas de classificação. Mas chegou a estar em quarto, em quinto, né? E não tá longe, não. Tem 31 pontos. A diferença para o quarto colocado é de 5 pontos, que é o Atlético de Madrid. Então, assim, dá para buscar, viu? Dá para buscar aí. E o Barcelona, vergonhosamente, em quinto lugar. Então, você vê, tá uma crise sem fim em Barcelona, né? E é assim, e é isso que. E é assim que tá a vida, né? Nem vou falar aqui do Bozo Bozoca. Ele falou uma groselha em relação aos nordestinos. Tá cheio de pau de arara. Meu amigo. Boa parte do eleitorado brasileiro tá no Nordeste. E não é apenas no Nordeste que tem nordestino, Bolsonaro. Tem nordestino no Brasil inteiro. Tem nordestino, muito nordestino em São Paulo. Tem muito nordestino no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nos rincões desse país. Continua desrespeitando os nordestinos, meu amigo. Meu amigo, caramba. Porque para desrespeitar nordestino, amigo meu não é. Aqui em Diadema tem muito nordestino. Acho que tem bastante gente nordestina. O que mais tem é gente dançando forró. Baile de forró aqui. E eu sei que eu tenho sangue nordestino. Minha mãe é de Pernambuco. Então, a gente é pau de arara com muito orgulho, porque a gente lutou pra caramba por cada pedaço de chão que a gente está. Então, Bolsonaro, vai pro inferno. Pro inferno, não esse inferno de morte. É inferno de é o inferno em vida. É o fracasso. É a pequenez. É o ostracismo. É retornar à insignificância que você sempre foi. E levar consigo todos esses que não representam nada desse país. O ódio, o fascismo, o neonazismo, a xenofobia, o racismo, a homofobia, o machismo, a misoginia. Tudo isso está colado contigo. O Brasil vai mandar você embora. E vai levar, e o Senhor, e vai tudo isso de mal, vai junto contigo. Porque é tudo isso de mal te atrai. E vai ficar contigo até o final.
Que esse dia de sexta-feira seja um dia de muita paz, alegria, força. Tá chegando o fim de semana, ânimo, porque vai ser legal. Que esse final de semana seja gostoso, com muita realização, com muita coisa legal, com muita alegria, com muita paz, com muito amor, com muita saúde, que é que nós precisamos muito, para que nós possamos ficar revigorados e na outra semana fazer muito mais. Porque você, meu amigo, são vencedores e vencedoras. E se ainda a vitória não chegou, ela tá perto. É só cavucar mais um pouquinho, tá lá. Um beijo no coração de vocês, se cuidem, bom fim de semana. Próximo bom dia para quem vai ser no dia 7 de fevereiro, segunda-feira. Até breve. Um beijo. Este episódio é produzido pela Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.